Gente, nós falamos tanto sobre como é importante o voto da população, mas você sabe como tudo começou? Sabe que a conquista ao voto foi de muita luta e reivindicação? É o professor de Sociologia, doutor em Ciência Política, João Inácio Pires Lucas, que nos conta. Afinal, quando os brasileiros começam a votar? Olha, na verdade, nós até nem tínhamos o Brasil ainda como um país independente, né? Já 32 anos depois do início da colonização, em 1532, tivemos uma primeira votação, ainda que indireta, né, na Câmara de Vereadores, ou aquilo que poderia ser considerado como a Câmara Provincial, Câmara de Vereadores de São Vicente. E de lá para cá, então, né, nós começamos o nosso histórico, ainda que a votação hoje universal, né, no sentido de que todos os brasileiros possam votar, de maneira facultativa acima dos 16 anos, obrigatória entre 18 e 69 e facultativa novamente a partir dos 70, com todas as pessoas, sejam elas alfabetizadas, sejam elas coloradas, juventudistas, ou seja, independentemente das características, né, as pessoas têm direito, né, ao voto e também é uma obrigação, ainda que seja uma obrigação relativamente tênue, né, a justificativa e as multas assim, são muito fáceis de serem feitas e de serem acertadas, né. Só que essa universalização, ela é até certo ponto recente, né, se nós formos ver. O Brasil, ele com a Constituição de 88 e com as legislações eleitorais, né, subsequentes, que realmente atingiram o ápice, no sentido de que hoje nós votamos, né, desde 89 para todos os postos representativos, para prefeitos, governadores e presidente no âmbito do executivo, para vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores no âmbito do legislativo. E isso nós conquistamos, então, né, com o fim da ditadura e com as eleições presidenciais de 89. Antes, né, o Brasil teve, já desde o Brasil independente, né, desde a sua independência, né, o início de um processo eleitoral um pouco mais rotinizado, ainda que as eleições fossem estruturadas em cima do chamado voto censitário, ou seja, votavam poucas pessoas. Eram homens, eram brancos, eram pessoas com uma certa renda e, na verdade, a representatividade ela era bastante frágil no Brasil Império. E também haviam sempre várias denúncias, né, porque o voto era aberto, então as pessoas muitas vezes elas tinham que votar de acordo com os interesses das elites locais. Mesmo com o Brasil depois tornando-se uma república, né, até 1930 nós conseguimos no voto censitário e num voto aberto que era bastante influenciado pelas elites locais, tanto que temos uma obra clássica, Coronelismo, Enxada e Voto, do Vitor Nunes Leal, dando conta de como eram difíceis, né, manipuladas, fraudadas e controladas pelas elites locais, as eleições até 1930. A partir do final da primeira parte do século XX e entrando na segunda parte do século XX, começamos toda uma regularização com a criação da justiça eleitoral, com a rotinização das eleições, com o voto secreto, com a criação e fortalecimento de partidos políticos, a ponto de que, então, com o fim da ditadura, né, em 84, tivemos as primeiras eleições presidenciais em 89, e a partir dos anos 90, então, temos tido eleições regulares para a maior parte desses cargos de 4 em 4 anos, os senadores de 8 em 8 anos, e nesse sentido, então, o brasileiro hoje ele vota desde a perspectiva municipal, prefeitos e vereadores, as estaduais com o deputado estadual e governador e as federais com os deputados federais, senadores e presidente. O voto ele é uma das principais, se não a principal ferramenta da democracia representativa e na perspectiva de que temos eleições a cada 2 anos, em vista do calendário das eleições municipais e das eleições estaduais e federais, o brasileiro já se acostumou, ele já tem isso no seu calendário, a ponto de que lá pelas tantas ele tem os debates, eles têm a propaganda eleitoral, ele tem a visita de militantes, ele se envolve nas redes sociais. O voto é uma ferramenta importante
importante, mas tem o kit voto, que é uma série de outros mecanismos que estão ao redor. O voto, ele começou em 1532 e, oxalá, ele dure até que o Brasil siga com uma democracia, né? 490 anos desde a primeira eleição brasileira, mas só faz 90 anos que temos o direito universal ao voto. Gente, são 4 séculos até chegarmos a essa ferramenta importante que muda o rumo do nosso país. Viu só como é importante essa conquista? No próximo vídeo desse módulo, vamos entender como se dá a organização do pleito eleitoral. Te esperamos! Nosso voto, nossa voz.